Prematuros BR. Oi, Tereza. Oi, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom? Tava falando das tuas várias qualificações, mas eu me atrevi a dizer que eu acho que a principal, né, é ser mãe de duas crianças lindas, assim, né? Prematuras, né? Prematuras. Eu nem falei sobre isso, eu falei duas crianças lindas. Mas a É, parte do prematuro eu vou deixar para te contar para gente. E aí, Tereza, eu já queria, assim, ó, primeiramente te agradecer muito por estar conosco hoje, né? Já sei que hoje está sendo um dia bem delicado para ti, né? E a gente aqui te abraça com muito carinho, né? A Tereza hoje perdeu uma pessoa querida, próxima, né? Então, nosso abraço super especial, assim, que tu te sintas realmente confortada nesse dia, né? E mesmo assim tá conosco, então muita gratidão por essa tua doação hoje, né? Tereza, a muito prematuridade. obrigada. Deixa eu agradecer primeiro, Aline. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. É uma honra muito grande poder fazer parte desta ONG, dessa associação tão séria, tão ética e que tem, eu acho que uma força política e social muito grande em relação ao tema da prematuridade e todas as questões que a gente enfrenta. Então, muita gratidão poder participar, estou aqui com a minha camiseta também. É muito gratificante poder fazer parte de todo esse grupo de voluntários e a gente poder compartilhar com o nosso conhecimento, com a nossa experiência. Muito obrigada, Tereza. E tu falando assim, né, de conhecimento e experiência. A prematuridade na tua vida, ela tem, na verdade, uma questão profissional e uma questão pessoal, né? E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho para a gente como é que a prematuridade entrou na tua vida. A gente já sabe que ela não saiu e não vai sair, mas como é que ela entrou? Como é que foi essa caminhada, né, pela prematuridade? A minha caminhada, primeiramente, pela prematuridade, pelas gestações de risco, de alto risco, e o entendimento do desenvolvimento das crianças com algum fator de risco, como a prematuridade, baixo peso, ela veio profissionalmente, né? Então, saindo da faculdade, permeando aí caminhos de instituição dentro da estimulação oportuna, fazendo mestrado, doutorado, especialização em desenvolvimento infantil, certificações, vivendo o mundo científico e prático dentro da minha profissão, né? Então, eu me lembro que eu coordenei uma unidade básica de saúde dentro de uma comunidade somente de follow-up, de segmento do desenvolvimento, né? Mais de anos e anos e anos e anos. E acompanhando gestantes de alto risco, tanto da questão social, né, da vulnerabilidade social, quanto da questão biológica e as duas coisas interligadas. E eu acho que Deus lá em cima disse assim para mim: olha, você tá se achando, né, menina? Você acha que a ciência é tudo, né? Mas ela não é tudo. Ela é uma parte muito importante da nossa vida, do nosso conhecimento, mas ela não é tudo. E eu acho que ele deve ter pensado lá em cima. Eu acho que eu preciso transformá-la em gestante de alto risco e ter uma prematura extrema, né? Que a Maitê nasceu de 23 semanas e um dia, há 7 anos atrás. Então a gente tem um outro entendimento de como era nascer de 23 semanas e 7 dias há 7 anos atrás. E eu tive o Luca depois, de 31 para 32 semanas, que eu falo que ele nasceu de 10 meses, né? Um bebê grandão, né? De 2 quilos. Para quem viu uma bebê de 500 gramas, que 2 quilos é gigante, né? Mas ser gestante de alto risco, eu tive a depressão pós-parto com o Luca, enfrentar toda a instabilidade clínica característica da prematuridade, enfrentar um ambiente hospitalar por 6 meses, depois mais home care, depois 2 períodos de repouso absoluto. Com a Maitê eu não podia ir ao banheiro. Então, assim,
você realmente começa a entender a ciência, os conhecimentos que você adquiriu na graduação, no mestrado, doutorado, enfim, de uma outra forma. Né? Você começa a entender que o afeto, a afetividade precisa se interligar com a ciência. E foi por isso que quando eu voltei para o Brasil, que não faz um ano e pouquinho que eu estou aqui no Brasil, eu decidi voltar para essa área, tentando mostrar, especialmente para os profissionais e para os pais, que a afetividade e afeto tem que fazer parte do tratamento, do acompanhamento desse prematuro e dessa gestante de alto risco, dessa família prematura, né? Que não é só sintomas, não é só probabilidade científica que a gente vai observar. A gente também tem que observar a singularidade de cada bebê e a singularidade de cada família. Isso faz toda a diferença. Muito legal isso que tu estás trazendo, né? Com toda essa bagagem, né? Toda a questão teórica e depois a questão prática, né? E aí tu tocou numa coisa super importante que é a singularidade de cada bebê. E Tereza, eu começo te perguntando, né? Qual é o conceito dessa questão de desenvolvimento do bebê prematuro, né? O que é esse desenvolvimento? O que a gente espera, né? Quando tu falas em singularidade, eu imagino que cada bebê deve ter uma trajetória diferente da outra, o que muitas vezes, quando as mães estão internadas, elas ficam aflitas, né? Fulaninho já fez isso, o meu ainda não fez, né? O que é esse desenvolvimento? O que a gente tem a esperar e o que a gente deve observar? Tá, primeiramente, uma pergunta cheia de questões. Você vai me ajudando aí com o tempo, porque eu vou falando. Pode deixar, a gente marca outra se for preciso. Tá ótimo. O desenvolvimento, a primeira coisa que os profissionais que estão nos vendo, que os pais que estão nos assistindo, que eles precisam entender que desenvolvimento é um processo contínuo de transformações, onde a gente vai adquirindo comportamentos e condutas mais complexas a cada momento. Só que o desenvolvimento, segundo para os profissionais que estão aqui, segundo teóricos importantes como Piaget, por exemplo, o desenvolvimento de cada bebê, ele tem duas grandes vertentes, ou seja, duas grandes energéticas. A primeira grande energética é de dentro para fora, ou seja, eu tenho uma vertente intrínseca. Eu dependo daquele organismo, daquela estabilidade clínica, daquela estrutura, do desenvolvimento dos sistemas daquele organismo. Então, eu dependo de um cérebro que seja capaz de absorver as informações. Eu dependo de um coração que seja estável, de um pulmão que consiga fazer as trocas gasosas, de um intestino que consiga fazer a absorção dos nutrientes, a digestão. Ou seja, a primeira grande vertente do desenvolvimento, eu dependo da condição orgânica, estrutural do bebê, do indivíduo. E a outra vertente, a outra energética, é de fora para dentro. Ou seja, hoje a gente sabe comprovadamente, tanto em vários livros, artigos e na prática, que as experiências externas, o que são experiências externas? As experiências do ambiente, as experiências hospitalares, a relação que o bebê vivencia com os pais, a relação afetiva, as atividades de vida diária, como o banho, passeio, o colo. Tudo isso interfere diretamente na forma como meu cérebro vai se desenvolver, vai se maturar, vai se organizar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que desenvolvimento é um processo contínuo de inter-relação entre a condição intrínseca e extrínseca. Ou seja, o que eu tenho de condição orgânica e genética, mais ambiente, mais experiências ambientais. Se a gente entende esse processo, e se a gente for pensar num prematuro, vamos pensar num prematuro extremo, tá? Que é aquele prematuro que nasce com menos de 28 semanas gestacionais. Que ele tem que ficar, em média, de 4 a 6 meses ali no hospital, numa UTI neonatal. Alguns ainda vão para a UTI pediátrica, outros ainda vão para casa
com home care ou com outros tipos de auxílio, né? Se a gente for pensar, um bebê de 24 semanas é um bebê que nasceu sem a maturidade neurológica desejada, ou seja, o desenvolvimento deste cérebro, que é o órgão majoritário que a gente, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, o cérebro é o órgão majoritário. Temos outras estruturas, mas o cérebro é o órgão majoritário. Ele nasce imaturo, sem ter completado o seu processo de, para os pais entenderem, é como se fosse uma laranja verde. Não completou a sua maturidade. E aí, se é uma laranja verde, puta, eu não vou conseguir tomar o suco, porque tá muito azeda. Ela precisava ter ficado um pouquinho mais no pé. Esse cérebro também nasce de forma imatura, e só que ele vai desenvolver fora do útero e recebendo um monte de informação externa, de experiência externa, que pode ser nociva ao desenvolvimento dele. Por quê? Porque um cérebro imaturo, como a laranja verde não está pronta para fazer o suco, o cérebro imaturo não está preparado para receber o tanto de barulho que ele vai receber, o tanto de luz que ele vai receber, o tanto de toque que ele vai receber, uma enfermeira toca, a outra toca. As reações de dor que essa criança vai ter quando vai ser entubada, quando vai operar, quando vai fazer um pique, quando vai tomar um remédio, quando vai tirar sangue, enfim. É um cérebro que não está preparado para receber informações desta qualidade, desta quantidade, como as características do contexto hospitalar, além de ser um cérebro que vai ser privado de experiências que ele teria que estar recebendo. Por exemplo, quando o bebê está no ventre materno e a mãe anda, e ele mexe, e ele vira de ponta cabeça e vira de novo, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está ativando um sistema super importante para o desenvolvimento, que é o sistema vestibular. Ele é super importante para o equilíbrio desse corpo, por exemplo, para a integração dessa visão do sistema visual com o que eu vou fazer. Então, eu olho o brinquedo, eu vou pegar o brinquedo. O sistema vestibular interfere nessa expressão do comportamento, por exemplo. E é um sistema que ele não vai ter tido as experiências intraútero necessárias para amadurecer. O neném vai nascer e como que ele fica? Deitado, sem receber a sensação do movimento. Então, eu estou dando exemplos para que a gente possa entender, os pais, os profissionais, que a gente possa entender que nascer prematuramente, nascer antes da hora, significa vivenciar experiências externas que esse cérebro ainda não está preparado para receber e ser privado de outras experiências que esse cérebro teria que receber para completar o seu processo de maturação. Então, quando a gente tem, vamos pensar que quando a gente amassa muito uma garrafa, a gente pega uma garrafa de Coca-Cola, tá? 2 garrafas de Coca-Cola, iguais. A gente amassa, pisa nas duas. Uma racha e a outra não. Por que uma rachou e a outra não? Elas tiveram os mesmos amassados, os mesmos pisados, uma rachou e a outra não. A prematuridade, ela carrega isso, essa singularidade que você me perguntou. Né? Por que uma criança que nasceu de 24 semanas saiu da internação sem grandes questões e a outra criança com as mesmas 24 semanas teve uma sequela neurológica? Então, a gente sabe que a resiliência, ou seja, a condição, o que é resiliência? É a condição do indivíduo de enfrentar os efeitos aversivos, que no caso do prematuro vai atingir cérebro, vai atingir coração, vai atingir pulmão, vai atingir intestino. Então, um tem a enterocolites necrosante, o outro não tem. O outro tem que fazer uma cirurgia cardíaca, o outro não tem. Um tem uma sequela neurológica, o outro não tem. Por que isso? Além, claramente, da gente perceber que tem uma relação
com a maturidade, quanto mais prematuro, ou seja, quanto mais longe das 40 semanas o bebê nascer, mais chances ele tem de pegar esses eventos aversivos e desenvolver uma sequela, obviamente. Mas também eu aprendi isso às duras penas, que a ciência não vai me dizer 100%. Eu tenho que entender a singularidade de cada criança. O que é isso? A condição de resiliência de cada criança. Como é que é o cérebro do bebê João, que nasceu de 24 semanas, e o cérebro do bebê Henrique, que nasceu de 24 semanas? Como é que eles vão lidar com esses eventos externos que o cérebro não está preparado para receber? Mas como eles vão lidar? Uma garrafa racha, a outra não, fica amassada, carrega marcas. Que a prematuridade, a gente tem marcas a longo prazo. Mas uma carrega marcas e rachou, teve uma sequela. Outra está levando marcas, mas não rachou, não teve sequelas. Então, isso é da singularidade de cada sujeito e que como que a gente vai unindo a singularidade com o ambiente externo, Aline? Por exemplo, deixa eu já emendar essa resposta. Por exemplo, a gente já sabe que bebês que fazem o contato pele a pele, o método canguru, que recebe o toque profundo dos pais, que ouve a voz dos pais, que tá ali, o pai tá ali, dando colo, entorno, afeto, voz, cheiro. O que acontece com esse cérebro? Ele fica mais forte. É como se eu pegasse essa garrafa, as duas garrafas, colocasse uma no sol e a outra protegida. Vou tampá-la do sol. A que é tampada do sol não vai rachar igual a garrafa que está recebendo o sol diretamente nela. É a mesma coisa o bebê lá na UTI, que recebe colo, contato pele a pele, método canguru, toque profundo, ouve a voz da mãe, sente o cheiro da mãe. O que está acontecendo? A gente está fortalecendo o cérebro, fortalecendo o organismo como um todo, para que ele enfrente os eventos adversos de forma mais qualitativa, com mais força. Isso é cientificamente comprovado, tá, gente? Isso não é... Eu brinco com os alunos em graduação, isso não é coraçãozinho. Contato pele a pele, método canguru, não é coraçãozinho, só afeto. É entender o poder da afetividade interligando com a harmonia sistêmica e com o fortalecimento desse sistema nervoso central, que precisa estar forte para não ser tão danificado diante dos eventos externos. Então, aí a gente começa a entender, Aline, que desenvolvimento é uma inter-relação da singularidade de cada um, do que eu carrego intrinsecamente com a potência do meio. Essa potência do meio pode ser neuroprotetora, pode ser afetiva, pode ser protetora, como pode ser aversiva, como pode ser nociva ao desenvolvimento do bebê. Muito legal isso tudo que tu estás trazendo e, na verdade, está passando um filme, né, na minha cabeça, como enfermeira de UTI neonatal, né, pensando em toda a proteção da incubadora, né, com as capotas para a gente deixar aquele ambiente mais escuro, a diminuição de ruídos para a gente realmente proteger esse bebê, né, o quanto a gente tenta, dentro da UTI neonatal, na verdade, reproduzir o útero materno, tanto com o aquecimento como com a umidade e também com a questão do toque, né, o que tu trouxeste muito bem. Algumas mães compartilhando conosco aqui, né, o nascimento dos filhos, algumas que já foram para casa, né, trazendo a questão de relembrar o método canguru, o quanto foi importante, né, e lembrar, pessoal, o método canguru, ele não é só a posição canguru, né, o método canguru tem várias diretrizes, então, assim, diminuição de ruído, diminuição de luz, a presença dos pais junto, né, com a questão de desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem muitas coisas que envolvem o método canguru e que, com certeza, quando a gente lê as definições, a gente vê, a gente quer e a gente vai em busca de reproduzir o que estaria acontecendo no útero materno para que esse desenvolvimento aconteça, né, da forma mais equilibrada, diferente para cada bebê. Exatamente. E aí vem uma
Tereza, bem interessante, assim, que existem várias dúvidas, né? Idade corrigida, idade cronológica, quando é que eu uso a idade corrigida, quando é que eu uso a idade cronológica? Então, muitas mães nos perguntaram quanto a isso, né? Quando é que elas usam a idade corrigida, quando é que elas usam a idade cronológica nos atendimentos, né? Às vezes perguntam para a mãe, quanto tempo tem seu bebê? Tanto tempo, idade corrigida ou cronológica? O que é isso, Tereza? Eu brinco que o prematuro ele é tão especial que ele vai ter duas idades, né? E duas idades e duas datas de comemoração. O dia que ele nasce e o dia que ele recebe a alta, né? São datas que a gente nunca esquece. E ele vai ter duas idades por um período. Eu vou explicar isso direitinho para vocês. Cientificamente, a idade corrigida, ela nada mais é que ela traduz o ajuste da idade cronológica em função do grau da prematuridade. O que é isso, Tereza? A gente está dizendo que, se a gente pensar que o ideal seria chegar nas 40 semanas, e a gente tem bebês que nascem de 22 e 5 dias, 23, 24, 25, 26, enfim, né? Até os prematuros tardios aí, que é os 36 semanas e 6 dias, né? Se a gente for pensar, esse bebê, ele passa um período gigantesco fora do ambiente intrauterino. Ele passa, especialmente os extremos, o último trimestre de gestação, onde ele vai ter aí um período super importante para o crescimento dele, inclusive, né? Ele passa fora do útero. Então, assim, por mais que toda a tecnologia do mundo esteja a favor hoje desses bebês prematuros, a gente sabe que o ambiente hospitalar ele nunca vai ser igual ao ambiente intrauterino. E nunca vai ser igual. A alimentação parenteral não é igual, apesar de muito parecida, né? Por mais que a gente regule todas essas informações externas, a gente tem muita interferência, sim, de barulho, de luz. Na hora que vai fazer o pique numa criança, como é que faz o pique sem aquela luz gigantesca para fazer um pique, por exemplo? Né? Então, assim, por mais que a gente tente fazer o controle máximo desse ambiente hospitalar, ele nunca vai ser igual ao ambiente intrauterino. Isso quer dizer que a criança ela vai passar pelos extremos, especialmente, o último trimestre inteiro de gestação fora do útero. É muito tempo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar. É como se fosse uma proteção, uma atenção especial a esse bebê que a gente está entendendo que para ele foi benéfico se desenvolver fora do útero, porque se continuasse no útero, ou ele poderia morrer, ou a mãe poderia morrer. Então chega uma hora que é benéfico sair do útero, mas, poxa, a gente sabe o quanto é diferente, o quanto isso vai ter um monte de questões adversas pro crescimento e pro desenvolvimento. Então, é como uma forma de ajustar tudo isso, a gente vai ter que corrigir a idade dessas crianças. Então, eu brinco com as mães e falo o seguinte, como que faz para entender isso, né? Olha, a idade cronológica, ele sempre vai carregar. É o dia que ele nasceu. Agora, a idade corrigida, a gente vai continuar com a idade corrigida dependendo do grau da prematuridade que ele nasceu. Não tem um consenso geral em todos os especialistas e artigos e livros sobre a correção da idade. Mas é um consenso muito grande de que os prematuros extremos, ou seja, os que nascem menos de 28 semanas gestacionais, tenham a correção da idade para o crescimento durante os 2 primeiros anos de vida e para o desenvolvimento até os 3 primeiros anos de vida. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra. Crescimento envolve perímetro cefálico, comprimento e ganho de peso. Ganho de peso a gente adquire recebendo leite, recebendo os nutrientes que eu preciso receber. Então, às vezes, e eu brinco até que os pediatras, meus colegas falam, só voltando atrás,
Perímetro cefálico, às vezes, também se corrige mais rápido, porque o cérebro é um órgão tão nobre para nós, para o nosso organismo, que a cabeça é a primeira a fazer o catch-up, né? Ao acompanhar, ou chegar no que ela tem que chegar. Porque isso aqui é nobre, né? Tudo tem que vir para a cabeça. Chegou a cabeça, vamos pensar nesse comprimento e no peso. Normalmente vem perímetro cefálico, normalmente não, né? Perímetro cefálico primeiro, comprimento e peso. Só que isso, gente, depende de uma condição genética, depende das condições nutricionais, também, obviamente, que depende da condição estrutural do cérebro, né? Então, normalmente, os pediatras, quando eles focam o crescimento, normalmente, até os prematuros extremos podem atingir a curva de normalidade de um atermo, né, nos seus 2 anos de vida ou até antes. Sobre o crescimento, né? Vou focar aqui no crescimento. Os prematuros que nascem de 28 a 31 semanas e 6 dias, que são os muito prematuros, que a gente diz, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também fazem esse catch-up, também eles alcançam essa curva de crescimento de perímetro cefálico, de comprimento, de peso, também aí no seu primeiro ano, segundo ano de vida. O prematuro moderado, que é entre 32 semanas a 33 semanas e 6 dias, pode ter esse catch-up no primeiro semestre de vida, tá? Em termos de crescimento. E o prematuro tardio, que é esse prematuro de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias, às vezes não tem nem tanta necessidade de fazer essa correção. A gente faz porque é preciso, mas a gente sabe que eles alcançam rapidamente. Então, isso é a questão do crescimento, que o pediatra é o grande conhecedor de tudo isso. Agora, sobre o desenvolvimento, que é esse processo que a gente falou, que depende da condição intrínseca e das experiências para maturar esse sistema nervoso, esse cérebro majoritariamente, a gente percebe que às vezes a gente precisa corrigir mais a idade. Então, o que a gente percebe na prática, como profissional e como mãe, eu posso falar, de prematuro extremo, a gente corrige o desenvolvimento até 3 anos de idade, que é uma orientação da Organização Mundial de Saúde e que também é uma orientação da Academia Americana de Pediatria, que não é um consenso, mas é uma orientação. O que é desenvolvimento, né? Eu expliquei isso para vocês, mas vamos falar isso no arroz com feijão. Desenvolvimento tem a ver com os marcos, com os comportamentos que a criança vai adquirindo. Então, o controle de cabeça, a capacidade de fixar, ou seja, de olhar para um objeto, manter o olho alinhado, que é a fixação visual, seguir o objeto nas trajetórias, pegar esse brinquedo, passar de uma mão para a outra, sentar, rolar, engatinhar, arrastar, andar, começar a linguagem, começar as questões afetivas, sociais. Então, o desenvolvimento, ele tem vários aspectos, vários elementos. A gente tem o desenvolvimento sensorial, que são dos canais sensoriais, então visão, audição, olfato, paladar, sistema vestibular, o sistema proprioceptivo, o sistema tátil. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso, para explicar a função de cada um deles. As habilidades motoras, as habilidades linguísticas que vêm da cognição, como que a criança desenvolve o pensamento, como que a criança desenvolve os meios para fins, por exemplo, como é que eu tenho que chegar lá no sofá e pegar aquela bola? Ou seja, tem que ter um meio para chegar na minha finalidade. Isso é um aspecto cognitivo, estou dando exemplos. O aspecto afetivo, a relação, contato de olho, o sorriso social, o se tranquilizar no colo, a procura pelo outro, a procura pela face humana, pelo contato de olho. Ou seja, o desenvolvimento,
além de ser um processo complexo, ele é de interação desses vários sistemas. O desenvolvimento não é só motor, ou só cognitivo, ou só sensorial. O desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos de vida, é essa inter-relação dos aspectos todos, proporcionando a expressão de condutas cada vez mais complexas, cada vez mais integradas com o outro e com o ambiente. Então, por que a gente corrige a idade de prematuro extremo, às vezes até 3 anos? Eu corrijo todos até 3 anos. Porque não adianta só sentar, Aline. Ah, minha criança está sentando. Como ela está sentando? Ela está sentando e está olhando para o lado, para o outro lado, para trás, apontando o objeto, tentando fazer várias reações de apoio, tentando pegar o brinquedo que está lá na frente, ou ela está sentada quietinha assim e não se mexe. Então, o que os pais, os pediatras e os profissionais de reabilitação e habilitação precisam entender, que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não está falando só de marco motor. A gente está falando de como é este marco motor, como este marco motor potencializa o desenvolvimento sensorial da visão, por exemplo. O que acontece quando eu tenho um controle cervical? Eu qualifico o quê? O meu panorama visual. Eu vejo daqui, daqui, dali. Se eu não tenho controle cervical, o meu panorama visual é muito pequeno. Então, desenvolvimento não é, de novo, não é marco motor apenas. É a expressão de condutas mais complexas e que expressam a inter-relação do componente motor com o sensorial. Então, como o meu controle de cabeça vai possibilitar que a minha visão melhore? A minha visão boa vai permitir o quê? Que eu pegue coisinhas muito pequenininhas no chão. Então, a minha agudeza visual vai possibilitar que eu desenvolva essa minha condição. A minha condição cognitiva, que eu quero pegar o brinquedo que está longe de mim, vai me dar energia e condição para eu ficar em 4 apoios e começar a engatinhar, porque eu quero chegar naquele brinquedo. Como que eu faço para chegar naquele brinquedo? Eu vou me arrastar? Eu vou engatinhar? Entende? Então, nós temos que ter essa noção do desenvolvimento. E quando a gente pensa em bebê prematuro diante de tanta privação de experiências ou diante de experiências impróprias para este cérebro, a gente precisa corrigir desenvolvimento por mais tempo. Quando o pediatra fala assim, ele já adquiriu as curvas de crescimento, não preciso mais corrigir a idade, é crescimento. Vamos ver desenvolvimento. Então, desenvolvimento nós vamos corrigir por mais tempo. Os prematuros, normalmente os prematuros entre 32 semanas e 34, os pais vão perceber essa diferença do bebê a termo com ele, especialmente no primeiro semestre de vida. A gente até corrige o desenvolvimento até o primeiro ano de vida como forma de proteção, como forma de cuidado, mas a maioria consegue alcançar o desenvolvimento de um bebê a termo nos seus 6, 7, 8 meses. Então, se equiparou, a gente não vai corrigir a idade, né? Mas os prematuros extremos, a correção é obrigatória até os 3 anos de idade. E outra coisa, Aline, que eu preciso complementar. O desenvolvimento não é linear. O que isso significa? Significa que não é porque o meu bebê adquiriu aquela condição sensório-motor, ou seja, dos marcos do desenvolvimento de 0 a 2 anos, que ele às vezes vai precisar parar de corrigir, que ele não vai mais precisar de correção de idade, porque a gente sabe, como eu acabei de falar, que o desenvolvimento tem vários aspectos. Então, por exemplo, às vezes eu preciso corrigir para a linguagem mais tempo. Às vezes eu preciso corrigir para a condição emocional e afetiva mais tempo. Falo isso por experiência própria.
a Maitê teve várias questões emocionais ao longo da vidinha dela. Então, o desenvolvimento emocional e afetivo, nós corrigimos mais tempo do que propriamente os marcos do desenvolvimento motor, por exemplo. Porque a gente tem que entender que desenvolvimento não é linear. Não é porque ele teve todas as questões motores que ele também vai ter as questões cognitivas, as questões afetivas, tudo uma junto da outra. Pode ser que ele alcance alguma questão aqui primeiro, outra questão um pouco mais depois. Às vezes a gente corrige a idade da criança, aí ele adquiriu de acordo com a idade bonitinha alguma coisa. Tem outra coisa que ele está mais para frente. Tem outro aspecto que ele acabou de adquirir que está lá atrás. Então, os pais, os pediatras e os terapeutas precisam entender que desenvolvimento não é linear. E é exatamente por isso, Aline, por esse conceito, por a gente saber da singularidade de cada história, de cada bebê, de cada família, e da importância das experiências para qualificar esse processo de maturação e aí potencializar o desenvolvimento, que a gente precisa acompanhar, e eu falo sem medo nenhum, obrigatoriamente todo prematuro em segmento em follow-up. Se é prematuro extremo, obrigatório o acompanhamento pelo menos até os 2 primeiros anos de vida. Se é um prematuro que não é extremo, vamos acompanhar pelo menos no primeiro ano de vida. Isso é obrigatório e, infelizmente, no nosso país, estão cada vez mais escassos os programas de segmento do prematuro, ainda estão muito vinculados às universidades, mas nós temos vários serviços que foram fechados nas prefeituras de várias capitais e tem mães que nem sabem que existem esse serviço. Isso é um crime porque é assim que a gente vai perceber se o bebê precisa de uma intervenção específica ou não. Se ele precisa de uma intervenção terapêutica ou não. É assim que a gente vai perceber se a gente vai orientar os pais, não precisa de uma intervenção terapêutica específica, ou se ele vai precisar de orientação dos pais, mais intervenção terapêutica específica. É desta forma que a gente vai perceber. Se a gente não acompanhar o desenvolvimento do bebê prematuro, em termos habilitativos e reabilitativos, a gente não vai saber se ele vai precisar de uma intervenção específica ou não. Ou seja, se ele vai precisar de TO, se ele vai precisar de físio, se ele vai precisar de fono, se ele vai precisar de outro profissional na área da habilitação e reabilitação. Então, isso é fundamental e a gente precisa lutar em relação a isso. Vocês precisam lutar, todos nós que estamos envolvidos com essa temática, nós precisamos lutar pelo retorno dos segmentos do prematuro em todo o nosso país. Essa é uma luta que a gente vem travando há algum tempo, né? Até com políticas públicas, né? Consistentes que possam garantir que essas crianças realmente tenham esse acompanhamento. E essa ia ser a minha próxima pergunta, né? Que tu já respondeste. Então, a importância desse olhar e um olhar interdisciplinar, né? Não um olhar focado só no pediatra, só no enfermeiro, só no fisioterapeuta, não. É toda uma equipe acompanhando essa criança prematura, né? Pensando nas questões, então, relacionadas a crescimento e desenvolvimento, que eles não vão acontecer da mesma forma. Então, tu respondeste super bem. A gente tem aí uma dificuldade maior, até me atrevo a falar, com os pacientes de convênio particular, que a gente não vê ambulatório de segmento para essas famílias e muitas vezes as mães trazem, estou me sentindo abandonada. E tem muito fisioterapeuta, muito terapeuta ocupacional que atende muito bem, mas não prematuro. Então, isso é uma coisa também, né? Exato. Nossa, a gente tem vários terapeutas ocupacionais, respeito o trabalho, né? Fisioterapeutas também respeitam muito o trabalho, mas o prematuro, ele tem as suas características específicas. Tem. E a gente precisa olhar dessa maneira. Muito, muito boa essa tua resposta, assim. E o tempo voando, e sim, a gente precisa ter outras lives, Tereza, porque senão eu vou ficar aqui
As mães, obrigado todo mundo, né, participando, te dando parabéns, parabéns pela tua explanação, pela clareza, né, das informações. Infelizmente eu não enxergo, gente. Eu tô de Não, óculos, tem mas umas aqui eu vou lendo eu não para ti, enxergo. né? A questão da pandemia interrompendo acompanhamentos, interrompendo o segmento não pode ser interrompido. A gente precisa adaptar, a gente não precisa parar, né, por causa da Exato, pandemia. Uma exato. pessoa colocou aqui que o filho não está recebendo, nem sabia que existia esse tipo de cuidado. E Tá uma coisa, vendo? né, e uma coisa que a gente conversou, né, Tereza, antes da live, até sobre a carteirinha, né, a carteirinha de vacinação do bebê. Isso me incomoda um pouco, eu compartilhei contigo, porque na carteirinha eles têm um marco do desenvolvimento ali dentro da carteira, só que Uhum. corresponde a um bebê a termo, não a um bebê prematuro. Então, se uma mãe de um bebê prematuro vai olhar as habilidades que o bebê deveria estar desenvolvendo naquele momento, ela vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Quando na verdade não, né, Tereza? Ele precisa realmente esse olhar Exatamente. especializado. Exatamente. Como eu falei para vocês agora, a idade corrigida para o desenvolvimento é obrigatória para os prematuros. Para os prematuros extremos, como eu falei, até 3 anos a gente precisa corrigir. Tem vários estudos, e eu falo da minha prática como profissional que sempre atendeu prematuro e como mãe de uma prematura extrema de 23 semanas e um dia. Se eu não tivesse feito a correção da idade dela até os 3 anos, meu Deus do céu, é desumano você querer comparar mamão com pêssego. Entende? Eu não posso comparar. Primeiro que eu não poderia nem comparar bebê a termo com a termo, porque a gente não compara desenvolvimento. Justamente porque a gente falou, acabou de falar na live inteira da singularidade e de como o desenvolvimento depende da condição intrínseca, ou seja, da vertente de dentro para fora, e das qualidades das experiências que esse bebê vai receber. Então, começa daí. Não tem nem como comparar bebê a termo com bebê a termo. Ah, o meu sentou com 4 meses. Puxa, o meu tá com 5 e não sentou ainda. A gente sabe que o desenvolvimento tem uma normalidade. Algumas crianças vão adquirir antes, outras vão adquirir depois, outras vão adquirir no meio. O que a gente não gosta é que não adquira, por exemplo, vou dar um exemplo rápido de controle de cabeça, que toda mãe sabe isso. 3 meses, o final do 3º mês, a gente espera que esse bebê esteja com controle de cabeça bonitão, aumentando esse panorama visual, conseguindo levar a mão para o brinquedo. Chegou com 4, final do 4º mês, no início do 5º mês, olha, meu bebê não adquiriu o controle de cabeça. Eu preciso falar com o pediatra. Eu preciso falar com o pediatra. O pediatra vai investigar. É uma questão intrínseca? É uma questão extrínseca? Ou seja, é um bebê que fica muito no berço? Porque a gente não viu que as experiências são determinantes para a expressão de comportamentos mais complexos? Eu preciso da experiência. Então, se é um bebê, como eu já peguei em comunidade carente, bebês que ficavam dentro das caixas de papelão o dia inteiro. Esse bebê vai ter controle de cabeça com 3 meses? Não vai. Ele não está tendo experiência com o corpo dele para ter esse controle de cabeça. Então, o pediatra e a equipe vão fazer uma avaliação. É uma condição intrínseca do bebê ou é uma condição extrínseca do ambiente ou são as duas coisas? Porque é essa análise que vai me falar, olha, ele precisa de um acompanhamento terapêutico, assim, assim, assado. Ele precisa deste exame, assim, assim, assado. Ou não, vamos fazer um outro caminho. Pela singularidade da história clínica, história pessoal de cada bebê. Então, começou daí. A gente não compara bebê a termo com bebê a termo. Ainda mais comparar bebê prematuro com bebê a termo. De novo, comparando, apesar de serem bebês, o mamão e o pêssego serem frutas, o pêssego e o mamão não tem nada a ver. Então, porque são, como você falou, o prematuro tem especificidades. Especificidades no ritmo, na frequência de respostas. Às vezes eles demoram mais para responder.
ter uma outra qualidade na expressão do comportamento. Às vezes precisa de maior mediação do cuidador, do ambiente. Às vezes precisa de uma melhor posição desse corpo, porque ainda não tem o controle postural necessário. Às vezes precisa verificar a adequação de tônus. Às vezes precisa adequar a estabilidade clínica. Como é que eu vou deixar uma criança se arrastar livremente se ela tem uma cardiopatia congênita e satura? Então, Muito legal. A gente tem que contextualizar tudo. Então, não tem comparação. Não tem comparação. Adorei. A Grazi está trazendo aqui para a gente, Grazi Barreto, por favor, entre em contato com pelo nosso direct. Fiquei curiosa para conhecer essa adaptação que vocês fizeram com a carteirinha para o RN de risco. Então, se tu puder compartilhar com a gente, vai ser muito legal. Pessoal, quem está perguntando, quem entrou agora, nós falamos hoje à noite sobre desenvolvimento, idade corrigida e cronológica com a Tereza Ruas. Essa live ela vai ficar gravada tanto no nosso IGTV como no nosso canal do YouTube, então vocês vão poder assistir de novo, e com certeza a Tereza vai voltar rapidinho para a gente continuar essa conversa, porque não vai poder acabar hoje. Então, assim, várias pessoas compartilhando, Tereza dando parabéns, trazendo, né, a idade dos pequenos, né? Os filhos, assim, mais velhos já, então, assim, a pequena que nasceu e tudo para ela é novidade, então, Fran, é novidade para todo mundo passa por isso, mãe de prematuro aceita, é mãe prematura também, tem muita coisa para aprender, aceita ajuda, pede ajuda, né, a rede de apoio, então a gente está aqui para isso também, então várias coisas que eu vou te passando depois, Tereza. Nós temos aí 5 minutinhos da nossa live. Queria muito que tu deixasse uma mensagem. Tu vê só, eu tô chocada. Eu olhava de novo, gente, que é isso? Como assim, né? Mas a gente vai voltar, Tereza. Tem muita coisa aí pra gente falar e a gente precisa ajudar essas famílias e também os profissionais, né, a buscarem esse conhecimento e poder, com certeza, atender da melhor maneira. Então, deixa eu agradecer a todos, a presença de todos. E deixar um recadinho para as mães, dizer que nós sabemos que a prematuridade é um dia de cada vez, não é mesmo? Às vezes é uma manhã de cada vez, uma tarde de cada vez, uma noite de cada vez. E quando se trata do desenvolvimento dos nossos filhos, é uma etapa de cada vez. Então, não vou preocupar se meu filho tiver 2 anos, como é que ele vai estar. Se hoje ele tem 6 meses de idade cronológica e 1 mês de idade corrigida, vamos se preocupar com esta etapa. O que um bebê de 1 mês de idade tem que fazer? Como a gente pode potencializar o desenvolvimento para que ele seja um bebê de 1 mês? Porque a gente vai corrigir a idade. Porque a gente vai de etapa em etapa, vendo o ritmo, a frequência do comportamento, a qualidade do comportamento e o diálogo, pelo amor de Deus, com o pediatra. Não tenham medo de falar com o pediatra, nenhuma dúvida é ruim. Ela precisa ser falada, ela precisa ser dialogada. Peçam para o pediatra sobre as questões do desenvolvimento, não só sobre a questão do crescimento do prematuro. E estejam com a gente, seja na ONG, que tem um trabalho maravilhoso com uma equipe gigantesca de voluntários, seja nos Instagrams dos vários voluntários que todos eles têm. Eu tenho também o meu Instagram, se eu posso falar aqui, Aline. Claro! O @prematurosbr, que a gente também solta várias informações sobre o desenvolvimento, sobre as particularidades do prematuro, sempre em conjunto, pensando que somos uma rede, não fazemos nada sozinhos, precisamos do outro, e é assim que a gente vai crescendo e alcançando passos importantes para essa causa, que é a prematuridade e os bebês de risco. Então, gratidão por todos vocês, especialmente a ONG por esse convite maravilhoso. Tereza, demorou, mas aconteceu. Estou muito feliz com esse encontro, assim, né? Muito feliz com tudo isso que representa, né? A gente já vem se namorando há um tempo para essa live acontecer, e que bom que ela aconteceu e que a gente repita, né? Ficou uma pergunta de uma mãe ali acerca de se todos os bebês precisam acompanhamento com fisioterapeuta.
e precisam acompanhamento com fonoaudiólogos. Vai depender de cada bebê, tenham calma. Conversem com os médicos, vejam qual é o olhar dele para isso e façam as combinações. Então, assim, isso que a Tereza trouxe é super importante. Eu sempre falo para mães e falo para os alunos, não tem pergunta boba, né? Não existe isso. A pergunta sempre vai fazer com que todos cresçam, então perguntem. Seguimos aqui, então. Muito obrigada, Tereza. Pessoal, continuamos com a campanha Separação Zero. Lugar de pai e mãe é junto com o bebê dentro da UTI neonatal. Pai e mãe não são visitas. A gente não vai desistir. A gente vai adaptar rotinas. Beijo, Exatamente. boa noite. Boa noite, Tereza. Até Beijo, mais, tchau. pessoal.